Pessoal, como eu tinha prometido, né, fazer alguns vídeos, alguns exercícios de forma mais rápida, vídeos mais curtos, mostrar aqui um exercício resolvido que é interessante, na seção do capítulo que a gente viu. Esse exercício diz o seguinte: ó, todo plano que passa pelo ponto médio de um segmento, ele é equidistante das extremidades do segmento. Equidistância que tem a mesma distância, né? Vamos imaginar aqui as situações. Você tem um plano, certo? Pode a reta passar fazendo um ângulo de 90 graus, certo? Aí, se aqui for o ponto médio, e divide ao meio, né, o segmento, então ele está dizendo que esses segmentos são equidistantes, ou seja, esse pedacinho aqui tem o mesmo tamanho desse. Outra condição é que, pode acontecer, é que a reta passe, né, fazendo um ângulo aqui alfa, né, então a mesma coisa vai valer, se aqui for o ponto médio, esses pedaços são equidistantes, tem o mesmo tamanho. A outra terceira situação que pode acontecer é do plano conter o segmento, ou seja, o segmento está em cima do plano. Então, há três possibilidades, por isso que na demonstração vocês vão ver que ele coloca três casos. Tá bom? Então vamos primeiro entender, né? Está entendido o que é que o exercício falou. Vamos analisar aqui a solução. Tá? A hipótese, né? Então é que se o segmento AM for congruente a MB, e M é o ponto médio que está no plano alfa, então a distância de alfa a é igual à distância de alfa b. Vamos imaginar esse desenho. Nesse desenho ele fez o caso oblíquo, ou seja, ele colocou aqui, assim, tem um ângulo alfa aqui, certo? Então ele pegou o segmento aqui, ponto A, e aqui é o ponto B. Ele intercepta bem no meio, sendo o ponto médio. Então ele está dizendo isso, que o segmento AM é do mesmo tamanho de MAB, ou de BAM, isso que ele está falando, e M está no plano, porque o ponto M está na interseção, está onde corta o plano alfa, certo? Então, se ele está aí, então significa dizer que o M contém o ponto, né? Porque o ponto pertence ao plano, porque é justamente onde ele intercepta, certo? Então, M pertence ao plano. Então, logo a distância, ou seja, esse tamanho aqui de A até M, é a distância de M a B. Porque M está no plano alfa, então a distância de alfa é a mesma distância do ponto M a A, aliás, do plano alfa a A e do alfa a B, então são equidistantes. Então vamos lá, no primeiro caso, que é o mais fácil, é se a reta já está no plano. É isso que ele escreveu aqui, ó. Se alfa contém o segmento. Se o plano alfa contém o segmento AB, então quer dizer que a distância da reta ao plano não existe. Então a distância é nula, já que o plano já contém o próprio segmento. Então significa dizer que a distância é nula. Se a distância é nula, então a distância de alfa até A é a mesma distância de alfa até B. Não importa. Qualquer ponto da reta tem a mesma distância para o plano. Então não importa se é ponto médio ou não. Então a distância de todos esses aqui são iguais a zero, porque a reta está contida no plano. A segunda situação é se o alfa, plano, não contém segmento. O que significa isso? O que é que significa isso? Significa que contém segmento, certo? E alfa não é perpendicular. É justamente esse desenho aqui. Ou seja, esse desenho verde que ele fez aqui. Porque se ele não é perpendicular, então ele faz um ângulo, certo? Ele faz um ângulo e esse ângulo não é de 90 graus, certo? Então o que vai acontecer? Ele vai fazer o seguinte estudo, ele vai fazer essa demonstração, que é justamente o que está provado aqui, que nós vamos analisar. Primeiro, se você vai ver, ele faz o seguinte, ele vai estender o segmento, aqui é o ponto M, que está no plano, ele puxa para cá e faz um ponto A', puxa para a direita e faz um ponto B'. Com isso, ele encontra dois triângulos, o triângulo AM, A', esse aqui, né? A', e o triângulo BMA'.
B'. M, B, M, B'. Então, o que nós vamos fazer é analisar esses dois triângulos e mostrar que eles são congruentes. Então, se eles são congruentes, então as medidas de todos eles são iguais. Então, no caso aqui, a hipotenusa desse triângulo BMB', que é esse daqui, é igual à hipotenusa desse outro. Então, são iguais. Então, o segmento ele tem AM e BM do mesmo tamanho. Então, é isso que ele vai fazer. Ora, é só você analisar. O A' e o B', que são as extensões para a direita e para a esquerda, elas estão em cima do plano. Certo? Então, A' e B' estão em alfa. Aí você observa os triângulos e vai perceber que A' e B' são retos, então eles são iguais. Esses triângulos eles são opostos pelo vértice, então esses ângulos aqui eles são iguais. Se eles são iguais, então o AM', né? AM' e o BMB', ou seja, esses vértices que eu estou pintando aqui de azul, eles são iguais. Então a gente tem um ângulo aqui igual com esse outro ângulo aqui iguais. Então temos dois ângulos iguais, certo? E o segmento, que no caso o AM', que é a hipotenusa, de um é igual à hipotenusa do outro, certo? A gente tem, então, que o triângulo A', M e o triângulo B', são semelhantes, ou seja, são congruentes, na verdade. Então, nesse caso, o tamanho de A e A', certo? É o mesmo tamanho de B e B'. Ora, então se o tamanho de A e A' são iguais, e B e B' são iguais, significa dizer que a distância de alfa a A e a distância de alfa a B' é o mesmo. Ou seja, esse pedacinho aqui, né, esse daqui, são os mesmos, certo? E o segmento total de A a B é dividido por M, as hipotenusas dos dois ângulos são iguais, então a distância de A a M, de A e de B a M são as mesmas, certo? Aí o que você vai fazer, no último caso, é olhar se o plano corta o forma ortogonal. Então, se alfa é ortogonal ao segmento que liga A a B, né? Então nesse caso aqui, esse ponto aqui, ponto médio, certo? Ele vai ser igual, né, a linha, B', certo? Então, se esse já é o ponto médio, o que ele está querendo dizer é que se ele se intercepta no ponto médio, né, então o A' e o B' desse primeiro desenho vão coincidir com o ponto médio. É só você imaginar essa figura aqui como se você tivesse feito o seguinte: você pega o desenho, pega esse ângulo alfa aqui, é como se nós estivéssemos trazendo ele para cá, para a vertical. Então, quando você fizer esse movimento, esse ponto B' e A', eles vão vir para o centro aqui. Então, o A' e o B', eles vão coincidir justamente com o M. Então, esse caso vira um caso particular do primeiro, apenas observando que os segmentos de A e A' é o mesmo de B e B'. Ou seja, as distâncias de alfa A e alfa B' são os mesmos. Né? Então, assim, é um exercício interessante para você analisar as definições de distância, de intercepção de plano com reta, né? E a questão de você discutir um pouco também da posição da interseção dessa reta com o plano, né? O caso ortogonal, o caso oblíquo e o caso onde a reta está pertencente ao plano. Então, um videozinho rápido sobre um exercício resolvido, que às vezes uma explicação fica mais fácil de você conseguir entender
o que está sendo provado aí, tá bem? Só isso.